Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nesses dias que temos vivido, onde as pessoas realmente elas estão sufocadas, elas estão detonadas por dentro. Grandes implosões de pensamentos ruins, negativos, de problemas, notícias ruins. É muito complicado conviver com tantas notícias ao nosso redor, na periferia das nossas relações, às vezes no centro das nossas relações, gente internada, o tempo todo notícia na mídia, morreu fulano, morreu ciclano, morreu beltrano, e às vezes olhamos para essas pessoas, pessoas que assistíamos em programas, em TVs, gente do nosso bairro, do nosso condomínio, da nossa comunidade, da nossa religião, da nossa família, é muito para uma pessoa só. E muitas vezes não entendemos que precisamos de um suporte. Precisamos de um suporte espiritual, porque não há condição humana de suportarmos tantas coisas ruins sem a ajuda de Deus. E agora pela manhã, nós estamos com um programa de oração todos os dias, às 6 da manhã, 18 horas e meia-noite, em nossa igreja. E me chamou a atenção, logo que acabei de ler um texto, de orar com os irmãos, o livro de Lucas, no capítulo 7, conta a história de uma viúva. Essa viúva, ela era de uma cidade pequena e há uma dificuldade naquela cidade em que as pessoas tivessem a notícia completa, na maioria das coisas. Não tinha uma comunicação tão rápida e veloz como nós temos hoje. Mas quando uma situação, circunstância acontecia na vida de uma família, parece que a comunicação ela se tornava ultra tecnológica, porque mesmo numa cidade com dificuldade de informações, quando determinada coisa acontecia, todo mundo ficava sabendo. Que coisa era essa? Quando morria o parente de alguém. Era um sentimento de compadecimento, de empatia, de misericórdia, de graça e de amor. Incrível como aquelas pessoas, quando se tratava de morte, elas se uniam. E o texto de Lucas, capítulo 7, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Veja o cenário. Jesus, ele sai de um milagre, porque ele vem de um projeto de viagem. E quando ele entra em Cafarnaum, ele cura o servo de um centurião. Um centurião naquela época era uma pessoa que liderava, uma espécie de chefe de 100 soldados romanos. E engraçado, meus irmãos, que Jesus sai daquela experiência de milagre, ele viaja até essa cidade Naim, e aproximadamente à porta da cidade, ele, com a sua multidão, ele encontra uma outra multidão. Já chegando à porta da cidade, ele vem com a multidão e ele encontra uma multidão. Agora observe, o conteúdo da multidão de Jesus era um conteúdo de alegria. Naturalmente, digo alegria porque eles saíam de um milagre. Gente, é fantástico isso. Mas olha o que diz o verso 12. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saiu um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então as pessoas ficaram sabendo rapidamente que o filho daquela mulher tinha morrido. Então, uma multidão de compadecidos, uma multidão de misericordiosos se juntou a essa mulher. Então, o sofrimento era tão grande que ela ia com esse grupo enterrar seu filho. Naquela época, tinha uma classe também especial chamada de carpideiras. Quem eram as carpideiras? Carpideiras eram pessoas que algumas eram voluntárias, como um serviço social, e outras eram pagas, remuneradas, era o seu trabalho profissional, elas viviam do sofrimento alheio. Elas choravam
nesse tipo de acontecimento. Eram as carpideiras. Então havia uma grande multidão, havia a mãe que chorava, os parentes que choravam, mas havia também os profissionais que choravam. Então, de um lado, eu tenho a multidão de Jesus, dos felizes, dos misericordiosos, dos milagres. Do outro, eu tenho a multidão fúnebre, da tristeza e das lágrimas. E aí, queridos e queridas, nessa gota, o que é que eu quero te passar? É quando Jesus se depara com essa multidão, se depara com toda essa multidão, ele bate os olhos e a Bíblia diz que ele, no verso 3, diz assim: vendo-a, apesar da grande multidão que compadecia com aquela mulher, apesar de todas as pessoas que choravam voluntariamente e aquelas que eram profissionais do choro, apesar de todas as mulheres que ali estavam chorando, Jesus olhou para a mãe de forma singular. Queridos e queridas, que maravilha! Então ele disse, vendo-a, se compadeceu dela e disse: minha filha, não chores. Ele tocou no caixão e disse para o menino: levanta-te. Meu tempo é curto para esboçar esse tema, mas eu queria que você soubesse que na multidão de pessoas da sua cidade que sofre, Jesus consegue te olhar. Na multidão dos seus amigos que sofrem, Jesus consegue te olhar. Na multidão das suas dores, Jesus consegue te priorizar. Ele tocou no caixão e disse: não chores. E eu venho aqui nessa gota hoje para dizer para você: chore, chore. Chore porque você é humano. Chore porque você é ser humano. Chore porque você é humana. Chore porque o problema está no casamento, está na família, está na morte. E nós somos seres humanos. Mas se você chorar, por favor, não feche o seu ouvido. Porque o meu Deus, o seu Deus, vai se aproximar de você, vai tocar na sua dor, no seu sofrimento, no seu esquife, no seu caixão, no seu sentimento fúnebre. E enquanto você chora, como aquela mulher chorava, ele vai dizer: não chores, porque eu estou aqui. Eu sou o seu consolo, eu sou o seu conforto, eu sou o seu milagre. Oh Deus, obrigado, Pai, porque também tenho chorado muitas vezes nesses dias. E também tenho recebido o lenço espiritual de Deus que tem enxugado as minhas lágrimas. E o meu ouvido tem ouvido a voz de Deus dizendo: Hermes, não chore. Eu falo isso para os meus irmãos também. Que o Espírito Santo aplique essa gota ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Desculpa a gota grande aí, tá bom? Fica com Deus. Um abraço.